momento da mensagem de Deus, palavra do Senhor. Deus tem falado conosco, durante todo este culto, esse momento tão feliz. Eu creio que você está muito satisfeito aí na sua casa. Você participou da ceia do Senhor pela primeira vez, aí dessa forma, desse modo. A gente ainda aqui adaptando a essa nova realidade, mas louva a Deus, porque é um momento de celebração, de alegria do povo de Deus. Não importa onde você esteja, Deus, Ele está vivo e eu posso crer na minha vitória, posso crer no amanhã. A minha Bíblia, eu vou abrir no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Esse capítulo 15 é dedicado ao assunto a ressurreição. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 15, a ressurreição. E quero falar sobre esse assunto do maior milagre de todos os tempos, do maior milagre, a ressurreição. Jesus Cristo, a primícia, as primícias daqueles que dormem. Capítulo de número 15, vamos ler alguns versículos e você pode manter a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto sagrado: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Verso 2: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não, é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte dele, mas alguns já dormem também. Então esse texto sagrado, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, diz no verso 7, depois foi visto por Tiago. Aqui são várias personagens da prova da ressurreição que viram Jesus Cristo, e depois foi visto por todos os apóstolos. E por derradeiro, escreve Paulo, de todos me apareceu, também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Queridos irmãos, esse texto maravilhoso, aqui o apóstolo Paulo faz algumas notificações e revelação da palavra de Deus, ele considerando a ressurreição, e ela é verdade, é o maior acontecimento da história do mundo, é a ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu a seus discípulos lá em Atos dos Apóstolos, antes de ser recebido ao céu, deu instruções para a igreja testemunhar, não só em Jerusalém, até aos confins da terra, testemunhando. Então, não temos dúvida que o evangelho, a ressurreição, é um marco maior na história da igreja, do cristianismo. É a maior prova do cristianismo, na verdade. Jesus Cristo, diferente de tantos e tantos outros líderes de vários pilares de religiões, ele está vivo. Jesus Cristo, o túmulo está vazio, lá não está o resto mortais, não, ele ressuscitou. Por isso que a ressurreição, ela é também a maior manifestação de poder, é poder de Deus, é me dado todo o poder no céu e na terra. É a maior verdade do evangelho. Paulo diz no capítulo 15, no versículo de número 3, diz o seguinte, 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por isso que o evangelho é chamado poder de Deus, é a maior verdade do evangelho, o Cristo ressuscitado. Fico maravilhado lendo esse texto, porque também é a maior realidade de fé. Pela fé nós sabemos e cremos no poder que Ele tem. Por isso que é a nossa motivação maior para a santidade e viver em paz com Deus. Em Coríntios mesmo, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo e com sabedoria, ele diz no capítulo 15, versículo de número 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis
nos vossos pecados. Se os mortos, irmãos, se Cristo ressuscitasse, os mortos também não ressuscitariam. Então Cristo não ressuscitou. Veja o verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Ele ressurgiu. Então Paulo chega a dizer que somos falsas testemunhas se não houve ressurreição. Capítulo 15, o verso 15. Me acompanhe se você puder. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Queridos irmãos, está aqui, Cristo, Ele ressuscitou. E no verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, porque, sem sombra de dúvida, é o maior milagre de todos os tempos. Glórias ao nome do Senhor. Olha, irmão, no capítulo 15, eu gostaria de ler também. Se nós não acreditar nessa mensagem, e se só esperamos em Cristo só nesse mundo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é morar no céu eternamente. Jesus Cristo está vivo, tudo não acaba aqui. Não, nós vamos ressuscitar. E aqui temos vasto material, o apóstolo Paulo discorrendo sobre essa verdade. A Escritura, inclusive, relata vários milagres, nenhum maior do que a ressurreição do Senhor. Toda a glória seja dada a Ele. E eu queria apresentar pelo menos 3 tópicos baseados nesse texto. O grande significado da ressurreição para os filhos de Deus. Qual é o significado da ressurreição para mim e para você? Vejamos o texto sagrado, está na Bíblia. Em primeiro lugar, irmãos, olha o que diz a palavra. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Aleluia, exatamente. Se Cristo ressuscitou, então não tem pregação, não tem culto online, para que ceia? Ele não ressuscitou, mas Ele está vivo. Então a nossa fé e a nossa pregação seria vã. 15:14. Se Cristo ressuscitou, logo é vã a pregação e também é vã a nossa fé. É muito forte a experiência do apóstolo Paulo. Eu resolvi pregar Cristo crucificado, ressuscitado. Ele ressuscitou. Portanto, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo vai te esclarecer. Ele está vivo, não temos derrota. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. É o texto sagrado que diz. Então, meus queridos irmãos, se Ele não ressuscitasse, ainda permaneceremos nos nossos pecados. Está no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, permaneceríamos no nosso pecado. Também a gente, continuando lendo o texto, verso 18. E os que dormiram em Cristo pereceram sem esperança. Por isso que o penhor da nossa fé está na ressurreição. Veja o verso 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Eles vão ressuscitar. Aleluia. Essa mensagem da ressurreição é a mensagem que nos contagia, que nos deixa cheio de esperança. Somos os mais homens felizes. Se não acreditássemos nisso, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Jesus ressuscitou. Repita comigo, mas de fato, Jesus ressuscitou. Aleluia. O túmulo está vazio. Essa é a nossa fé. Queridos irmãos, então, o grande significado é esse. Mas aqui também, a prova da ressurreição dele. Cada um que crê, experimenta ainda hoje esta realidade da ressurreição. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu e você somos a maior prova desse testemunho. Jesus Cristo, Ele está vivo. Hoje eu falei com Ele. E esse capítulo inteiro, irmãos, ele fala de fatos que aconteceu, de pessoas que testemunharam, testemunhas oculares que viram Cristo ressurreto. No versículo de número 5, veja o que é que diz, 15:5 de primeira carta aos Coríntios. Ele foi visto por Pedro, por Cefas, e depois foram vistos pelos 12. Veja a relação de quem viu Cristo ressuscitado. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais vive ainda hoje. Notifica aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para os seus contemporâneos, mas alguns já dormem. Depois ele foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. Ele, diz o texto, e por derradeiro de todos, também apareceu a mim, lá no caminho de Damasco. É impressionante que
o texto diz que quando Jesus Cristo ressurreto apareceu na Galileia, alguns adoraram, outros duvidaram. E o que dizer daqueles discípulos do caminho de Emaús, onde Lucas registra? Era tristeza, vai tudo se acabar, esse vírus acabou com minha família, vai acabar com o Brasil. Não! Nós temos a esperança, o domínio e o poder pertence a Jesus, Ele é quem manda, a última palavra é dele. Irmãos amados, nós, servos do Senhor, temos motivo de sobra para estar confiante. Jesus está vivo, está tomando providência. Ele é a saúde das nações, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que faz o milagre aparecer. Nós temos um Deus vivo que caminha conosco. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, é uma prova da ressurreição. Você quer ver uma prova da ressurreição? Você que hoje aceita pela fé, entregou sua vida a Cristo. Aqui diz que 500 irmãos de uma só vez. No versículo número 6, esse capítulo 15 é fantástico, maravilhoso. Depois Cristo foi visto uma vez só por mais de 500 irmãos. Aleluia. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E aqui, queridos irmãos, foi visto por Tiago, versículo 7. Está aqui na palavra, eu estou lendo aqui. Está aqui, depois ele foi visto não só por Tiago, todos os apóstolos viram, todos, é uma realidade. Agora você faz uma pergunta, depois ele foi visto por Paulo, Paulo escutou a voz dele, e ele caiu daquele cavalo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Como é que pode? Ele não morreu? E Paulo percebeu, teve um impacto da presença de Deus, Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sem sombra de dúvida, não tenho nenhuma dúvida, que o maior milagre de todos os tempos, a ressurreição de Jesus Cristo. E qual a finalidade da ressurreição? Qual é a finalidade? Vimos aqui o seu grande significado no texto falando. Vimos aqui a prova da ressurreição. Mas qual a finalidade da ressurreição? Prova que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo e manifestou-se através dele. Jesus Cristo, Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Ele se manifestou para rasgar a cortina do templo. Agora você tem acesso a Deus, em nome de Jesus Cristo. Você não precisa, como que foi um sacerdote para interceder, você pode entrar também agora no Santo dos Santos. Jesus Cristo possibilitou isso. Hoje bem cedinho pela madrugada, eu conversava com o irmão Tiago sobre esse fato. Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, venceu o inferno e Ele ressuscitou. É a garantia da nossa fé. Está consumado, aleluia, todo o sacrifício. Queridos irmãos, sabe o que é isso? Através da sepultura vazia de Cristo, nós temos vitória. Está lá em Mateus capítulo 28, Ele não está mais aqui. Onde foi que colocaram o corpo? Porque tu procura o vivo que entre os mortos. Jesus Cristo está vivo. Acorde você que está aí, Jesus Cristo está vivo. Ele tem um projeto na tua vida, na tua casa, na tua família. E a última palavra é dele. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. E nenhum outro há salvação só nele. Pedro vai dizer isso com alegria. Pedro viu ele ressuscitado. Pedro viu quando ele morreu, quando ele disse, entrego na tua mão meu espírito. Pedro estava lá, testemunhou, mas depois Pedro viu ele também ressuscitado. E essa é a alegria, é por isso que a IEBT canta, aleluia, adora a Deus. É por isso que a providência está sendo tomada na tua vida. Deus tem providência na tua vida, através do Cristo vivo em nosso viver, na nossa caminhada. Eu vou estar com vocês todos os dias, sempre, para sempre eu vou estar com vocês. O salmista dizia assim, certamente, a graça de Deus, eu sei que a bondade e a misericórdia vão me acompanhar sempre. Você sabia que a bondade de Deus te acompanha? Jó passou por tantas lutas, mas Jó já acreditava na ressurreição. Abraão passou por uma prova tão grande, mas Abraão também sabia da possibilidade de seu filho ser ressuscitado, Isaac. Sim, vamos ali fazer o sacrifício, depois volta, porque ele sabia que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, e é tudo para a glória de Deus. Não duvide, Deus está fazendo coisa grande, Ele fez e faz, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Quero que nessa manhã você fique muito feliz. Cristo está comigo, Cristo está presente. Louvado seja o nome do Senhor.
Veja que o túmulo, a sepultura está vazia. Jesus Cristo ressuscitou. E sabe o que é que o autor de Hebreus diz? Que ele está entronizado. Aleluia. Está para sempre à destra de Deus, ao lado direito do Pai Celeste. Essa mensagem traz muita alegria ao meu coração. Agora, irmãos, nunca estivemos sozinhos, eu vou estar com vocês sempre. Então, essa é a mensagem de alegria. Essa é a mensagem do Senhor, a maior manifestação do seu poder. É por isso que Ele está vivo. Eu posso crer no amanhã. Nós vamos cantar novamente essa música, Gabi, pastor Abisaí. Porque Ele vivo está, então Ele está vivo. E aqui, irmãos, a gente vê que ainda hoje Deus operando através de Jesus Cristo. Só quem salva é Ele. Ninguém vê o Pai senão por Ele. Toda vez que você vê uma pessoa da sua família, da sua casa, que antes vivia nas trevas e agora está na luz, foi Jesus Cristo que salvou. É Ele que salva. Não é o homem. O Espírito Santo convence, mas Jesus Cristo é o Salvador. O nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eis ali o Cordeiro de Deus. João apontou, ele tira o pecado do homem, ele tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo que está vivo. E Ele tem cuidado de mim. Jesus tem feito tão bem a minha vida. Ele cuida de você. Sinta a presença do Senhor. Por isso que nosso culto não é um Deus morto, não é um Cristo morto. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode todos vida conceder. Você que está desanimada, você que está desanimado, sem esperança, Cristo quer te dar vida, e vida com abundância nesta manhã. Aleluia. Jesus ressuscitou. Essa tristeza vai sair do seu coração. Deus está presente, Ele pode tirar. Ele disse para os discípulos do caminho de Emaús: que conversa é essa que vocês estão dizendo entre vocês? O que está acontecendo? Você lembra do caminho de Emaús? Eu nunca esqueci desse sermão na minha vida. É um sermão que me chama a atenção, porque, irmãos, quantos estão se lamentando agora, chorando? Parece que nem teve a experiência do Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou. E essa palavra, irmãos, ela arde na minha alma e no meu coração. Jesus, Ele está vivo. Você crê? Você crê? Você pode falar com Ele? Pode sim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos aqui o relato, os dois discípulos no caminho de Emaús. E eu já queria concluir com essa palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia aí na sua casa, é um momento de estudo, um momento de alegria. No capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús, parece que muitos estão vivendo como esses discípulos. Nós não deveríamos estar no caminho de Emaús. O nosso caminho deve ser Jerusalém. Você vai entender por quê. É o caminho da fé, é o caminho da esperança. Aqueles discípulos acreditavam que acabou tudo, porque ele pensou que Jesus morreu. Escuta o texto, verso 13. Eis que naquele mesmo dia iam dois dos seus discípulos pela uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus entra em cena. Você sabe que Jesus que está presente aí na sua casa? Você pode dizer amém? Ele está presente aqui, Ele está presente conosco, estou com vocês. E aquele discípulo falando, fazendo perguntas, e os olhos deles estavam como que cegos, porque Jesus estava presente. Você sabia que Jesus mesmo presente, alguns duvidam? O que é que você acha que motiva o pastor Samuel e outros irmãos, outros pastores a estar aqui? Aos irmãos que saem da sua casa bem cedinho, num grande feriado, e vêm para a igreja filmar. Porque vocês acham? É o Espírito Santo, é o poder de Deus, é Jesus Cristo que faz isso. O que motiva você a cancelar alguns compromissos? Quem sabe você pensou em sair hoje, resolver alguma coisa, embora esteja na quarentena, você vamos reunir, vamos cantar. Jesus Cristo ressuscitou, é celebração, é alegria. Mas os discípulos, mesmo com a presença de Jesus, estavam tristes. Como é que pode isso? Mesmo Jesus presente, tem gente triste, pessimista, não acredita na vitória. Pastor, acho que vai morrer todo mundo. Morre não, meu irmão. Deus está presente. Mesmo assim, do jeito que o negócio está indo aí, o vírus, eles falam, não, meu irmão, o negócio está feio, Jesus está presente. E parecia que a conversa era essa. Quem sabe, se fosse no tempo agora, aquele discípulo, olha, esse vírus aí só falta pegar a gente, já fecharam as portas da igreja, agora vai acabar todo mundo, não vai ter mais mensagem, não vai ter mais sermão.
e dizia: o que está acontecendo? É o vírus. Aí Jesus entra no meio: que conversa é essa? Que conversa é essa que vocês estão tendo? Que conversa é essa? Eu não perdi o controle de nada, diz o Senhor. Ele não perde o controle de nada. Glória a Deus. E Jesus Cristo faz no versículo 17. Os olhos dele fechados, não reconhecia Jesus. E Jesus disse: que palavras são essas? Que vocês caminhando trocais entre vós. E por que tanta tristeza? Vocês estão até caminhando, mas só tristeza, só lamento. Não vai dar certo, você vai acontecer algum problema. Irmãos, vamos confiar. E Jesus Cristo reprovou aqueles 2 discípulos. Eu fui para uma série de conferência, o tema era esse: por que vocês estão falando coisas que não me agradam? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre si? E ali, ele respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Não conheceram Jesus mesmo não, conheceram não. E não sabes as coisas que nela tenha concedido nesse dia? Está vendo aí a praga não, está vendo o que aconteceu? Mas aí ele contando, que vocês sabem o que aconteceu esse dia? E ele perguntou: quais foram as coisas que aconteceu? Jesus queria ouvir as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno. Foi um profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e todo o povo. Foi. Jesus não foi, Jesus é. Jesus, diga mais. Vocês não sabem o que falar desse Jesus. E como os principados sacerdotes, os nossos príncipes fizeram com ele, entregaram a condenação da morte, crucificaram, ele está mortinho, está morto. E nós que esperávamos que ele fosse, que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso que aconteceu, e hoje já é o 3º dia que essas coisas aconteceram, morreu, acabou minha esperança, acabou minha alegria. Aí um deles disse assim: é bem verdade que algumas mulheres entre nós nos maravilharam com a conversa aí, disseram que foram de madrugada, foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tiveram uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Ela disse: eu não estou acreditando muito não. Eles não acreditavam. Disse que viu anjo removendo pedra, disse que viu anjos subir em cima de pedra, um anjo como um relâmpago. Elas viram, mas eu não acreditei, nós não acreditamos. Tem gente que ainda hoje duvida. E foi muito duro para Jesus Cristo escutar aquilo. Foi muito duro, porque ele ensinou com tanto trabalho, deu a sua vida. E agora 2 discípulos com a cabeça baixa: não vou mais não, acabou. Que história é essa que acabou? Não acabou nada. Jesus vive eternamente. Não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. E esses anjos disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. A gente está sabendo disso também. E acharam assim como aquela mulher havia dito. Não o viram. Mas ninguém viu. O túmulo está vazio. As mulheres disseram, e os apóstolos foram lá e também não viram. E agora a gente vai embora, a gente está triste. Acabou, acabou. Tem gente que está dizendo que acabou. Aí Jesus disse: honestos, tardo de coração, para crer tudo o que diz os profetas disseram. A gente não acredita mais nos profetas, não acredita mais em nada. É mais fácil estar dormindo, ignorando o que está acontecendo. Enquanto a igreja de Cristo está na batalha, a gente está em oração, tem muitos que dormem, muitos desinteressados, desestimulados. São pessoas que estão no caminho da morte, caminho de Emaús. Jesus disse: nécios, tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Se não bastasse Tomé, eu mostrei a mão a ele, mostrei tudo, não acreditou nos discípulos, no testemunho. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas, para entrar na sua glória? E Jesus Cristo, com toda a paciência, começando com Moisés, todos os profetas, aleluia, explicava-lhe o que dele se achava de todas as coisas nas Escrituras.
E quando chegou para a aldeia onde ele ia, ele fez com que, como ia mais a distante, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. O dia já declinou, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, Jesus Cristo tomando pão com ele na mesa, aleluia, e abençoou o pão, e partiu o pão e deu a eles. Naquele momento abriram-se os olhos, e ele conheceram, mas Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando ele abria as escrituras? Será que não tem mais pessoas com o coração ardendo, que não entendem mais Deus falando? Temos luta, temos aflições, mas nós somos vitoriosos, nós vamos vencer. Porventura a gente não crê mais? Que tipo de crente de geração é essa, que não acredita mais no poder de Deus? Deus é poderoso, é o grande eu sou, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é o nosso Deus. Abriram-se então os olhos. A minha oração é que os olhos sejam abertos nesta manhã. E Jesus desapareceu, e disseram um ao outro: está ardendo o meu coração. Quando ele falava, e naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam o congregado dos 12, e acharam o crente congregado. Está na hora de você se congregar. Tem pessoas que estão afastadas, estão dispersas. Antes congregavam, antes participavam da juventude, da adolescente, checar, era tudo tão bom. Hoje não consegue se congregar mais. Eu sei que nesse momento agora a gente está com dificuldade, mas se prepare, porque Deus está mostrando. Chegou o momento de você voltar para se congregar, você voltar para dar o testemunho, você voltar para cantar. Essa oportunidade, eu quero adorar, o meu coração arde, Deus é quem manda. A gente viu que as potências maiores do mundo estão no chão, estão caídas. Só quem pode é Deus, só quem pode é Jesus, Ele é a nossa única esperança. E eles se levantaram e foram para Jerusalém. A minha oração é que esse discurso, essa mensagem da ressurreição toque seu coração, e você se levante, pare desse caminho de Emaús, pare de ir para Emaús. Tem muita gente indo para Emaús. Volta para Jerusalém, volta para Cristo, volta com alegria. Para de murmurar, para de falar tanta coisa que não agrada a Deus, para de trocar palavras de falta de incredulidade, de falta de fé. Porque Jesus ainda hoje ele parte o pão. Ainda hoje Jesus Cristo anda no meio do seu povo, ele fica triste quando ouve certas conversas. Comece a adorar a Deus, se interesse por Ele. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram. Foram para Jerusalém, encontrou os 11, estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, aleluia. Verso 34, olha a conversa agora mudou. Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Diga assim comigo: Jesus ressuscitou. Diga assim: verdadeiramente Jesus ressuscitou. Por isso que Ele vai me ajudar, está me ajudando, vai me ajudar. Ele ressuscitou. Eu sou filho da promessa. Jesus ressuscitou. Ele nunca vai me deixar sozinho, nunca vai deixar você sozinho. Eu sei que meu Redentor está vivo, o Jó falou. Eu sei que meu Redentor está vivo e vai se levantar. Deus vai se levantar, tem se levantado, Ele se levantou. Dali daquela tumba, olha o que ele diz aqui. Ele ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que aconteceram no caminho de Emaús. E como deles foi conhecido no partir do pão. Eles ainda estavam falando, queridos, essas coisas. E Jesus apresentou-se no meio dele e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Porque Ele vive, Ele ressuscitou. A paz seja na tua casa. Tem casa em guerra, dividida. Deus quer paz na tua casa. Quer paz na tua vida. Você pode saudar seu irmão que está do seu lado e assim: paz seja convosco. A paz seja convosco. Aleluia. Shalom, Adonai. A paz seja com você. A paz de Cristo seja com você.
Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Aleluia. Jesus está vivo. E ali no caminho de Emaús, uma grande lição. Os discípulos falando coisa que entristeceu o coração de Jesus. Jesus reprovou. E disse: nécios. Será que ele está dizendo que eu sou nécio também, você? Tardos de coração. Tem gente que demora para acreditar. Por que vocês não acreditou o que ele disse? Os profetas disseram. Por que não acreditou? Era necessário que ele passasse por tudo isso, mas ele ressuscitou. Eu queria que nesse domingo pela manhã, essa Páscoa tão diferente para todos nós. Está tão diferente, não está? Você, no culto da ressurreição aí, hoje Marisa, ela dizia para mim: Samuel, eu estou com saudade. Eu também estou. Ela não pôde vir. Mas ela disse, né? Jesus está vivo. E Ele vai fazer a obra é dele, a igreja é dele. Vamos nesse momento cantar. Ele vivo está, eu posso crer no amanhã. Você pode cantar conosco essa música? O maior acontecimento de todos os tempos, Jesus ressuscitou. É isso. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está. Aleluia! Amanhã Não enfrento. temo. Louvado seja o nome de Jesus. Se vivo está. Aleluia! Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena. Deus grande. Cristo Bendito seja o teu nome, meu Deus. está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer. Oh, aleluia. Um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está. Você pode cantar bem forte. Porque vivo está. O amanhã enfrento. Ele vivo está. Se vivo está. Não temas, Ele está conosco. Pois eu bem sei que é nele o meu futuro, e a vida vale a pena. Cristo vivo está. Um dia irei, Oh, aleluia, passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Oh, aleluia! Porque vivo está. O amanhã. Vamos enfrentar o amanhã? Vamos enfrentar o coronavírus? Vamos enfrentar. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena.
Amém? Chegamos ao final desta transmissão, tanta alegria, a transmissão da ressurreição, celebração da ceia. Eu creio que você está feliz, o Espírito Santo falou comigo, eu estou muito feliz aqui. Eu não estou no caminho de Emaús, não. Num longo caminho de Emaús, né? Sem a presença de Jesus, é triste jornadear. Tem essa música? Mesmo sem a companhia de alguém, se esse alguém não é Jesus, é triste o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com a sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. E os caminhantes, viajantes de Emaús, consolados por Jesus, eles já não choram mais. Fica comigo, fica. E Ele está conosco, amém? Gratidão é que está no nosso coração. Agradecendo a Deus. E se Ele permitir, hoje à noite, às 18 horas, você se liga aí que a gente vai estar aqui novamente, para a glória de Deus. Mais uma celebração. Vamos continuar firme e constante na obra do Senhor. Ele está vivo. Conto com você, conto com o seu apoio, as suas orações. Você é membro EBT, conto realmente com a sua companhia. Ajude a obra, vamos continuar na obra. Deus está presente. A obra é dele. Num momento como esse, Ele olha. Se a gente está reclamando, murmurando, trocando palavras que não agradece a Ele, hoje a gente está confiante. Vamos estar confiante. Tudo passa, passará o céu e a terra. Minhas palavras jamais passarão. Eu estou confiante. Aleluia. Pastor Abisaí vai orar nesse instante. Em seguida eu estarei ministrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo e bom nome. Amém, Jesus. Que nos deu o presente nesta manhã, Pai, de celebrar a vida do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Trazendo à memória tudo o que Ele passou e que hoje as nossas vidas é transformada através daquele ato de amor, Pai. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda em nossa caminhada, nos fortalece, Pai, para que a ressurreição, Deus, seja sempre evidência em nossa vida, Pai. Amém. É evidência na nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, onde quer que estejamos, Deus, possamos testemunhar o ato que mudou a história, que mudou vidas, Pai. Jesus ressuscitou, Ele reina, Ele vive, Ele prometeu voltar e nós estamos aguardando, Pai. Obrigado, Jesus. Contempla cada família, Senhor, cada servo, cada igreja que neste momento ou mais tarde irão proclamar, irão celebrar, Senhor, a vida Aleluia. Em Jesus Cristo, Deus. Abençoa-nos, Senhor. E diante, Senhor, do que o mundo está vivendo, o que mais nós precisamos é de vida, Pai. E vida nós encontramos em Ti, Pai. Tem misericórdia dos que choram, dos que estão sofrendo, dos que estão com entes na UTI, Pai, no hospital, dos que estão isolados com este vírus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia deste mundo, Jesus. É misericórdia mesmo, Pai. Abençoe cada família. Nos dá um domingo de paz em nosso lar. Um domingo, Senhor, de refrigério, de bálsamo, Deus. Abençoa, Senhor, cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?